Eu quero, hoje à noite, pensar sobre aquilo que algema você, aquilo que algema uma igreja. Algemas tem a ver com alguém dominado, alguém que está debaixo do domínio de outra pessoa. Uma pessoa algemada significa que ela não tem domínio próprio, ela não tem domínio de si mesma. E ela, às vezes, é algemada por terceiro, ou às vezes é algemada por ela mesma, e ela não consegue sair daquela prisão, não consegue sair daquele cativeiro. E é por essa razão que muita gente não rompe, não vence. A igreja não rompe, não vence, porque há muita gente debaixo de algemas. No Velho Testamento e no Novo Testamento, algemas eram o instrumento mais de tortura, mais pesado que existia. Profetas foram algemados, profetas foram jogados em cavernas. José foi algemado, Jesus foi algemado e preso, mas todas as vezes que o Filho de Deus passou por esse momento, Deus, na sua infinita misericórdia, o exaltou e libertou e soltou as algemas, transformando sua vida em uma vida de triunfo, a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, talvez você esteja aqui hoje à noite dizendo: meu pastor, há coisas que de tantos anos, e eu me sinto aprisionada, e eu não sei o que fazer, mas eu queria te dizer que não há cadeias que não possam ser quebradas pelo sangue de Jesus. Os apóstolos estavam presos numa cisterna, diz a Bíblia que era um calabouço, a prisão inferior, era um buraco fétido, sujo, com animais. E o Senhor veio, à meia-noite o anjo do Senhor abriu e eles foram soltos. Isso aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro. Quando Jesus foi morto, o mundo achou que tinha algemado a igreja porque o fundador havia sido preso e morto. Mas a Bíblia diz, escrevendo Paulo, ele diz que a própria morte de Jesus foi um desfile de triunfo, de vitória. E quando o mundo pensava que a igreja estava algemada, Jesus ressuscita ao terceiro dia, dando assim a vitória sobre a morte. E isso é o que nós temos, é o que segura a igreja ainda hoje. Nós temos a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Você precisa tomar posse disso esta noite. E eu escolhi um texto de uma história bem conhecida, que é a história de Sansão. A história de Sansão é interessante, porque Sansão é muito parecido com algumas pessoas. Sansão era um homem que nasceu debaixo de uma promessa. Antes mesmo de Sansão nascer, o anjo do Senhor veio a Manoá, seu pai, e disse: olha, a sua mulher, que é estéril, interessante, que grandes ícones da história vieram de um milagre de esterilidade. E ele disse: ela vai ganhar um menino, e esse menino será um profeta. E o anjo disse para a esposa de Manoá: antes dele nascer, esse menino será um nazireu, ele deve se alimentar de alimentos consagrados, não pode comer nada que contraria a lei. Esse menino não pode cortar o cabelo, ele terá unção do Senhor mesmo antes de nascer. E assim se cumpriu. O anjo visitou Manoá também, repetiu a mesma história que havia dito para sua esposa. E então Sansão cresceu debaixo dessa promessa, teve cabelo grande, uma força sobrenatural. Só que nesse trecho da história, do verso 9 ao 20, vai revelar um lado difícil de Sansão. Sansão nasceu no tempo dos juízes. Ele era um juiz, por isso o livro de Juízes. Ele era um juiz que nasceu para libertar Israel do domínio dos filisteus, que há 40 anos subjugavam Israel. Não eram 40 dias, eu estou falando 40 anos que eles eram subjugados violentamente pelos filisteus. E foi nesse tempo que o Senhor chamou, ordenou: vou nascer uma criança,
Por isso, quando nós olhamos essas crianças aqui, você diz: essas crianças são de longo prazo. Não, essas crianças são hoje. As crianças nascem hoje. A igreja de hoje é essas crianças. Por isso nasceu Sansão. E Sansão veio para libertar Israel de 40 anos de domínio filisteu. Espiritualmente você deve entender que os filisteus é uma figura de Satanás, enquanto Sansão é uma figura do Cristo que nós queremos hoje, o Cristo libertador. Só que Sansão tinha um ponto fraco na sua vida. Mesmo sendo consagrado, mesmo sendo chamado por Deus, Sansão tinha uma fraqueza. Ele não podia ver mulheres, ele se embananava facilmente com mulheres. E a ordem era: não arranje mulher fora dos hebreus. E Sansão começou a cometer deslizes, ele começou a arranjar mulheres dentro dos próprios filisteus. E ele então passou por momentos muito difíceis, mas a mão do Senhor era com Sansão. Foi Deus que levantou Sansão. Deus usava situações inacreditáveis para conduzir Sansão na libertação do povo de Israel. Ele tinha essa fraqueza muito grande, atrapalhava durante a sua vida. Essa fraqueza acompanhou Sansão até o dia da sua morte, por conta de uma Dalila que ele arrumou na vida. Então, queridos, nós precisamos entender esta noite que Deus vai permitir momentos difíceis na sua vida, mas Deus nunca vai abandonar o servo dele. Se Deus tem promessa sobre a tua vida, você jamais pode desistir no dia mau. Se Deus tem promessa sobre a tua vida, se o Espírito Santo está sobre você, se você de fato crê em Jesus, você tem que crer: Deus, eu estou em batalha. O inimigo muitas vezes vai tentar me amordaçar, mas eu sei que tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É nesse Deus que nós cremos nessa noite. Aleluia. Então, aplaudir o Senhor. É Deus que nós cremos nessa noite. Você já tem a vitória. Amordaçaram Jesus, mas ele já sabia: Deus ia ressuscitar. Haja o que houver na tua vida, você sabe que você tem a salvação em Cristo Jesus, você tem a vida eterna, você é filho de Deus, você é mais que vencedor. Você sabe que não há algema do inferno que segure a tua vida, se você de fato tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Glorifique a Deus por isso. Meu irmão, assim que Sansão casou com uma mulher dos filisteus, e passado algum tempo ele deixou a mulher lá e veio para a sua tribo de Judá. E quando ele voltou, o pai tinha dado a esposa para casar com um dos seus melhores amigos. Aí você imagina o drama. E ele ficou muito revoltado, e ele começou a se vingar. Ele disse: eles vão me pagar. E ele se vingava pela força. E ele começou a quebrar tudo naquele povoado. E então houve uma grande tensão muito grande, e de tal maneira que ele matou, ele tocou fogo nas plantações dos filisteus que tem. Era a época da colheita, tanto os celeiros já estavam cheios e os campos ainda tinham matos. Então Sansão chegou e disse: olha, eu vou tacar fogo nisso. Vocês imaginam que o fogo não era fácil. Então ele pegou 300 raposas, amarrou de duas em duas pelo rabo, botou uma rocha e espalhou as raposas por todos os campos filisteus. E isso gerou uma revolta tremenda. Imagina você, os filisteus revoltados com isso, mataram a família da esposa dele, a esposa matou todo mundo, e então foram a Israel, foram a Judá pegar Sansão. E aqui começa, queridos, um drama muito interessante, que ao chegar ali, os próprios israelitas, a qual ele era juiz, ficaram aterrorizados, certo? Quem é que você veio? Por que vocês estão nos atacando? Ele disse: nós viemos aqui pegar o Sansão. O Sansão estava escondido numa caverna. Ele disse: então, para ficar tudo bem, eu só quero que vocês entreguem o Sansão. 3.000 homens de Judá foram à caverna, conversaram com Sansão: Sansão, te entrego, tudo bem. E então levaram Sansão amarrado com 3 cordas novas, diz a palavra.
e entregaram ele aos filisteus. E ali, queridos, ocorreu um grande milagre, uma grande batalha. Estavam ali subjugando Sansão. Só que os filisteus, ao serem surpreendidos com o fogo, com as raposas, eles nunca imaginavam que Deus daria uma ideia tão criativa para Sansão. Eu estava pensando que a igreja de Jesus, o povo de Deus, nós somos constantemente ameaçados, nós somos constantemente tentados a amordaçar. A igreja de Jesus, quando no início da sua história, apóstolos mortos, todos mortos, enforcados de cabeça para baixo, os tradutores da Bíblia queimados, muita gente amordaçada e queimada. E parece que o Satanás achava que a igreja de Jesus não ia triunfar. Ah, queridos irmãos, Deus, quando fecha uma porta, Ele abre outra, e a porta que Ele abre não fecha, porque o Senhor é poderoso, maior que está em nós do que o que está no mundo. Não há porta que Deus não possa abrir para a igreja de Jesus. Independente das tuas batalhas, talvez o inimigo está dizendo para você: olha, isso aí não tem mais jeito, essa luta é muito grande, esse inimigo é intransponível. E eu queria te dizer esta noite que para o Sansão também é intransponível. 3.000 homens da sua própria casa lhe aprisionando, entregue a milhares de filisteus, e mesmo assim o Senhor trouxe a ele o livramento, assim como vai trazer a cada um de nós nesta noite. As provações que você enfrenta todos os dias, queridos, elas não estão além do poder de Deus na tua vida, elas não estão além daquilo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Parece que as coisas ficaram muito difíceis, mas quando você olha 1 João capítulo 4, verso 4, lá diz: filhinhos, vocês são de Deus, você é uma pessoa de Deus, por isso vocês vão vencer o mundo, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem a esse mundo. Você crê que o Espírito de Deus está em você é mais forte do que o mundo? Diga amém. Você crê que o Espírito que o Senhor tem derramado sobre você não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, não é um espírito de humilhação, mas é um espírito de poder e glória para o nome de Jesus. Por isso, querido, a igreja de Jesus, ela segue triunfantemente. Mas quando nós chegamos mais adiante, versos 15, 9 a 10, nós vamos achar algo interessantíssimo aí. Eu queria adiantar os slides aqui, pode passar um pouco mais, 15, 9, 10, 15, 9, 10, pode voltar, 15, 9, 10, pode voltar, volte mais um. Aqui, os filisteus vieram aí e atacaram fortemente, vieram atacar fortemente aí. E quando o inimigo não consegue atacar você pessoalmente, ele ataca as pessoas que estão ao seu lado. É possível que eu estou falando com gente que hoje à noite, mas pastor, o problema é um parente. É um parente que desviou pelo caminho e isso me tira a paz. É um filho que me enfiou nas drogas e isso me tira a tranquilidade. A coisa mais difícil para mim é quando estou lidando com gente que há um parente, alguém sanguíneo perto, que andou por caminhos errados e ela se sente amarrada, ela diz: eu não posso fazer nada. E eu digo a você orar, entregar ao Espírito Santo, é Ele quem traz a libertação, porque quando o inimigo não consegue tocar você, ele toca nos seus parentes. Quando ele não consegue desviar você, ele desvia alguém da sua casa, alguém da sua relação, algum amigo seu, e você fica como se tivesse amordaçado e inerte. Por essa razão eu queria te dizer esta noite, meu irmão, em nome de Jesus, que os próprios amigos de Sansão, eles estavam revoltados. Por isso, os filisteus eram a figura de Satanás. E você é livre hoje à noite até para dizer: pastor, eu não creio em Satanás. Não creia, mas ele existe. Talvez você diga: eu também não creio no Espírito Santo, mas ele existe. Você pode dizer: eu não creio em Jesus, mas ele existe.
A palavra de Deus você não crê, mas ela existe. Por isso eu te digo nesta noite, que aquilo que te amordaçar, se você não tiver a presença de Jesus, você não terá saída. Qual é o maior alvo de Satanás no meio de uma família? É o líder. Qual é o maior alvo de Satanás no meio de uma casa? São os pais. Por isso eu queria te alertar esta noite: seja vigilante, seja fiel à palavra, porque o Satanás fica de olho quem eles queriam pegar. Ele disse: não, nós não vamos mexer com vocês, nós queremos pegar o líder dessa tribo, que é o juiz Sansão. Muitas vezes o Satanás toca no pai de família, toca numa mãe de família, ou no filho daquela família. Você fica desesperado. Hoje é comum filhos que entraram nas drogas, os pais estão aí sem saber o que fazer. Eu lido com isso, eu tenho na minha célula gente que sofre com isso. Eu fui visitar recentemente, eu fico morrendo de pena de ver que não há muito o que fazer, a gente não pode fazer muita coisa, os pais não podem fazer muita coisa, e ele também às vezes não quer fazer muita coisa, e resta então aquela mordaça do inimigo. Mas a única esperança que nós temos crido é que o Espírito Santo de Deus pode libertar qualquer amarra, seja ela de droga, seja ela de vício, seja ela qual for. Deus tem o poder de libertar a vida de uma pessoa em nome de Jesus. Você acredita? Amém, em nome de Jesus. Por isso, irmão, esteja alerta. Pedro diz: seja alerta, vigie. O inimigo, nosso adversário, ele vive ao nosso redor, rugindo. Ele vive tentando derrubar a tua vida. Você não pode viver displicente, você não pode viver olhando para as estrelas sem vigiar o que está ao seu lado. Seja vigilante, leia a Bíblia, ore todo dia, vigie sua casa, tome as decisões que o Espírito Santo determinar na sua casa, porque o inimigo está aí ao seu redor. Um outro princípio que eu queria deixar para você esta noite, está mais adiante, é que cuidado para não se dar por vencido ao entregar os pontos ao inimigo. Muitas vezes, irmãos, as lutas são tão grandes que o lado humano ele se entrega facilmente. Ele se entrega facilmente. Se você olhar no verso 11, quando imagina o coração do Sansão, quando seus próprios irmãos chegaram, 1.000 homens de Judá, 3.000 homens, era uma multidão, porque ele era muito forte, e eles saíram e disse que foram lá na caverna e disse: olha, nós só queremos te entregar, nós só queremos entregar você. O que você está querendo fazer conosco? Você é o nosso líder, você é o nosso juiz, por que você está nos colocando em risco? E eu noto aqui, queridos, uma coisa muito séria, é que a própria tribo de Judá declarou: se você não sabe que eles mandam em nós, irmão, a coisa que Satanás mais coloca na tua mente é que você não pode mais sair da situação. A coisa que Satanás mais coloca na tua mente é dizendo: olha, eu mando em você. A coisa mais que o Satanás coloca na mente é: você não pode, você não tem poder, você não tem autoridade. Então Sansão retrucou: eu fiz a eles apenas o que eles fizeram comigo, por conta da morte da esposa. A lei naquele tempo era olho por olho, dente por dente, e o Sansão reflete exatamente isso. Querido irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, que você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas muitos cristãos são amordaçados pelo inimigo e não conseguem andar, não conseguem ir à frente, não conseguem soltar as amarras, porque você se dá por vencido. Quantas vezes você já abriu a sua boca e as palavras, elas têm um poder tremendo. Satanás, ele não consegue penetrar teu pensamento, mas ele ouve tuas palavras. Às vezes nós amaldiçoamos ao invés de bem dizer. Às vezes nós reclamamos ao invés de agradecer ao Senhor, pedir uma direção, dizer: Senhor, qual é o rumo que eu tenho que ir? E então é exatamente isso. Você não sabe que eles mandam sobre nós, Sansão disse: eu vou fazer aquilo que eles estão fazendo comigo. Muitas vezes, irmãos,
essas mordaças de Satanás, elas se manifestam nas nossas vidas por pequenas coisas. São desculpas que a gente dá, acomodação com o status quo da sociedade. Ah, não, é assim mesmo. Ei, querido, você tem um padrão diferente, você tem um guia diferente na sua vida, que é o Espírito Santo. Você tem uma orientação diferente, que é a palavra do Senhor. Você não pode amoldar o seu padrão ao padrão desse mundo. É o que Paulo diz em Romanos 12:2. Ele diz: não se conforme com este mundo, mas renove sua mente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não olhe para o lado e diga: mas é assim mesmo, é comum você dar, mas todo mundo é assim, está tudo assim, está tudo jogado. Não, nós não podemos nos entregar sabendo que o mundo não domina mais você. O mundo não domina mais você. Quem domina você é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você de fato já se entregou a Jesus, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma pessoa, eu estou falando não de uma contemplação, eu estou falando de um relacionamento pessoal, tete a tete, que você pode falar com Jesus, pode sentir a presença do Espírito Santo, e você pode dizer: eu não sou dominado pelo mundo, eu sou dominado pela presença do Espírito Santo de Deus. Isso faz a diferença, querido irmão. Você precisa viver assim. Não dê desculpa, não fique aí dizendo: é tudo assim. Diga: eu não vou me amoldar nos padrões dessa vida. Você vai mudar, você vai romper, você vai vencer, porque maior que está em você do que o que está no mundo. O terceiro princípio que esse texto me ensina, querido, é que quando perdemos a visão, nós fazemos coisas que Deus não aprova. Quando nós perdemos a visão, é fácil você perder a visão de Deus. É fácil você desviar o seu olhar do Senhor. É fácil você olhar para as luzes dessa terra. É fácil você se encantar com a beleza desse mundo e se afastar do Senhor. Quando eles chegaram ali, no versículo 13, 12, 13, eles disseram: olha, nós viemos aqui só de amarrar, nós viemos aqui só de entregar, nós viemos aqui só entregar você aos filisteus. E diz a Bíblia que eles amarraram ali a igreja. Judá, que é a figura da igreja, eles chegaram ali e entregaram o seu líder amarrado. Queridos, pai de família, você é objeto de muita oração. Pastores das igrejas precisam viver debaixo de oração, de consagração. Líder de célula, você não é um crente comum, você tem que assumir esse papel. Você é objeto de oração. Aqui era a liderança. Eles estavam ali para entregar o líder. Eles estavam ali para entregar o líder. Ele pediu apenas que eles não matassem. Eles apenas disseram: eu só quero que você mesmo não me mate, apenas me amarre. Ei, queridos, Satanás tem seus poderes, mas maior é o poder de Deus que está em nós. Você sabe disso. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E é por essa razão que o Senhor nos desafia nessa noite a ser fortes, a não subestimar o poder de Satanás, mas também não viver amordaçado, amedrontado por Satanás, porque é o anjo do Senhor acobertando a tua vida. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que o Senhor está no controle das nossas vidas. Então eles ali disseram: não, nós não vamos lhe matar. Nós não vamos lhe matar. E eles então amarraram a estação e levaram ali. Muitas vezes, querido, nós não temos entendido isso. E mesmo dentro da igreja, nós podemos estar amordaçados. Eu já lidei com crentes amordaçados por coisas dentro da igreja por anos a fio. Pessoas que frequentam a igreja, mas elas não conseguem experimentar a libertação, e com isso elas ficam amordaçadas por pequenas coisas, por acomodar os valores desse mundo. Eu já tive famílias aqui que perderam seus filhos porque eles incentivavam a eles viverem a prática do mundo, a subornar os guardas, a subornar tudo, a não fazer nada certo. Mesmo aqui
mas se perderam, a família se perdeu, os filhos se perderam, porque não compreenderam que o mundo não pode nos amordaçar, o mundo não pode fechar a nossa boca com mau testemunho, o mundo não pode destruir tua família por desavença, o mundo não pode destruir teus filhos por palavra de maldição, o mundo não pode destruir a tua alma, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso, seja prudente, seja vigilante. Sansão estava amarrado. Sansão estava amarrado. E diz a Bíblia, irmãos, e quando vieram aqueles 3.000 homens trazendo aquele líder amarrado, 3 cordas novas, e os filisteus vibraram. É a nossa vez. Eu queria te dizer o seguinte: toda vez que um crente cai em pecado, há uma legião de demônios com uma bandeira dizendo: mais um. Eu fico pensando, esses dias eu estava falando, acho que era com o pastor Neto, pastor fulano de tal fracassou, pastor fulano de tal caiu, não me dá um frio na barriga, porque eu imagino quando um homem de Deus cai. Você não imagina o quanto Satanás potencializa a frustração no coração do rebanho, e eles então ficam frustrados, decepcionados, se afastam da igreja, e era exatamente isso que os filisteus estavam ali celebrando, dizendo: o homem está preso. Só que eles esqueceram que o homem ainda tinha um cabelo grande. Diz a Bíblia que quando eles foram entregues aos filisteus, diz o texto que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele, ao fazer o movimento, as cordas ficaram como se fosse um barbante queimado, como se fosse uma cinza. E ele então começou a uma guerra, e a única coisa que tinha era uma queixada de jumento. Diz a Bíblia que com essa queixada de jumento ainda fresca, ele matou milhares de filisteus. Eu vou te dizer uma coisa, irmão: quando o Senhor está no controle da tua vida, Deus vai te usar, seja lá o que for. Pode ser uma queixada de jumento, pode ser algo pequeno. O Senhor vai te usar para ter a vitória em nome de Jesus. O Senhor vai abrir portas para você em nome de Jesus. Ele vai abrir portas em nome de Jesus. Essa é uma demonstração do que Deus pode fazer quando nós estamos acuados, quando nós somos acusados, quando nós somos mal entendidos, quando nós somos ofendidos. Você fica ali, fica aos pés do Senhor, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, como veio a Sansão, e ele te enche de autoridade, ele vai te libertar em nome de Jesus. Ele vai te libertar em nome de Jesus. Assim como o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio na tua vida para te dar vida e vida em abundância. Não há nada nesse mundo que possa te amordaçar. O último princípio que eu quero deixar com você é que, por maior que seja a investida do inimigo, Deus nunca te abandonará. Recebe isso. Deus nunca vai te abandonar, em nome de Jesus. Deus não vai te abandonar. Quando Sansão chegou, os filisteus estavam gritando, estavam celebrando. Diz que o Espírito Santo veio sobre ele e as amarras quebraram. Meu irmão, guarde isso, nós sempre vamos estar em guerra. Todo empreendimento, toda jornada que você vai fazer, você vai ter sempre alguém te empurrando para trás. Você vai ter sempre alguém te contradizendo. Vai ter sempre alguém te desencorajando. Mas o Senhor, nesta noite, te diz que você vai estar em guerra, mas o Senhor está contigo. As batalhas que tu luta não são mais as tuas batalhas. As lutas que você enfrenta não são as suas lutas, elas são as lutas daquele que está em você. O Espírito de poder que tomou conta da tua vida, Ele é quem luta as tuas guerras, é Ele quem vai contigo por onde você andar. Queria te dizer nesta noite que você vai chegar em vitória. Deus vai te usar, vai abençoar a tua vida. Deus pelejará por nós. Pode durar um tempo, mas o Senhor vai abençoar a sua vida. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos. Você lembra daqueles três jovens
Mesaque, Sadraque e Abednego, foram jogados na fornalha, e ali um quarto homem apareceu, figurando a presença de Jesus, e eles saíram dali tranquilos, nem o cabelo estava chamuscado, e ali foi um testemunho vivo para aquele reino e houve uma grande mudança. É a mesma coisa que o Senhor quer fazer com você, mas nós precisamos entender o que é que está amarrando as nossas vidas. Às vezes as nossas amarras não são físicas, irmãos. Às vezes o que está amarrando você são amarras espirituais, são amarras que você não percebe. É uma falta de fé, é uma dúvida aqui, é uma murmuração ali, é um queixume ali, é uma negligência com a leitura da palavra, é uma negligência com a oração, é uma negligência com o jejum, é a negligência de consagração. E às vezes nós vamos levando uma vida de faz de conta, nós vamos levando nossos fracassos, nós vamos nos amordaçando a nós mesmos. Mas essa autoridade Deus já te deu o Espírito, Ele já te deu o Espírito Santo. Você só precisa dizer: Deus, aqui está a minha vida, eu quero me consagrar, eu quero dizer ao Senhor que todas essas coisas o Senhor é mais que vencedor. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, quem é que nos separa do amor de Deus? É Cristo quem nos abençoa, é Ele quem nos julga, é Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos tira de todo o sofrimento, da perseguição, da dor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queria essa noite que você saísse daqui dizendo: Deus, as algemas do mundo estão por toda parte, mas eu não vou ser algemado, porque maior que está em mim do que o que está no mundo. Queria que você saísse daqui essa noite cheio de autoridade, dizendo que por causa dessas coisas nós estamos em perigo, somos tratados como ovelhas que vai para o matadouro, mas o nosso Deus é vencedor. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós em Cristo Jesus. Em todas essas situações somos mais que vencedores. Por isso, nesta noite, eu te convido a quebrar todas as amarras do inferno na tua vida. Talvez as amarras do inferno estão perdurando anos no teu casamento. Você não rompeu porque você fica enrolando a sua vida familiar. Você fica enrolando o compromisso da sua própria aliança. Ei, aqui na nossa igreja, nós trabalhamos forte isso. O casamento é uma aliança a três, com a pessoa e com Deus. E muita gente não consegue ter uma aliança bem resolvida. Com isso dá brecha para que o inimigo abordasse a tua casa, abordasse a tua família. Eu desafio você esta noite a declarar em nome de Jesus, dizendo: Deus, a aliança da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, será renovada, e o nome de Jesus será glorificado na minha casa. Essa amarra de maldição da minha casa não existe mais, em nome de Jesus. Você pode esta noite dizer: Senhor, eu quero toda a falta de fé que existe na minha família, que existe na minha casa. Eu quero o espírito de orfandade, o espírito de religiosidade. A religiosidade é o que segura as pessoas perto do céu, mas a sua vida está entregue ao inferno. A religiosidade é aquilo que diz assim: eu creio em Deus, mas eu não obedeço Deus, eu obedeço as coisas dessa vida, e com isso minha vida está perdida, está amordaçada. Sim, em nome de Jesus, saia. A religiosidade é aquilo que me faz dizer: a Bíblia, se eu creio, é a palavra. Mas a religiosidade não te deixa mergulhar na palavra. É a religiosidade que diz: não, apenas acredita. É a mesma coisa. Foi exatamente isso que Satanás disse para Jesus: está escrito. E Jesus respondeu: nem só de pão virá o homem. Satanás estava citando exatamente as páginas da Bíblia. Senão está escrito a teu respeito: tu pode te jogar e os anjos vão te segurar. Jesus disse: não. Está escrito: se você determinar, essas pedras vão virar pão. Jesus: não.
Ei, querido, se levante nessa noite, arrebentando as algemas. Se levante nesta noite como Sansão, dizendo: essas cordas que me aprisionam é como folha seca, elas não têm poder sobre a minha vida. Aquilo que me afasta de Deus não me afasta mais, porque eu quero nessa noite e eu me aproximo dele para a glória do nome de Jesus.